Onde a névoa se torna espessa e o som de uma melodia solitária corta o silêncio, lendas esquecidas ganham vida. Leno e sua tripulação enfrentam o desconhecido ao cruzar o caminho de um navio fantasma. Mas o que encontram não são apenas espíritos, e sim uma alma presa em ossos que se recusa a silenciar. Entre o pavor de uns e a curiosidade de outros, o destino revela que até mesmo a morte pode ter um ritmo próprio. A jornada pelas águas sombrias acaba de encontrar seu guia mais inusitado. One Piece, o Deus do Trovão, parte 23. Capítulo 265. O ambiente estava escuro e silencioso quando um antigo navio pirata cortou a névoa e apareceu diante de todos, passando lentamente pela tempestade. Suas velas estavam em farrapos, o casco claramente marcado pela corrosão e rachaduras. Todo o navio estava impregnado com as marcas do tempo. Um cheiro podre e úmido misturado a um zumbido sinistro pairava no ar em ondas, lembrando a todos exatamente o que era aquilo: o lendário navio fantasma. E Olha-Orro. A melodia arrepiante ainda ecoava enquanto todos no convés permaneciam paralisados, de boca aberta, incapazes de emitir qualquer som. Suas ideias preconcebidas sobre essas águas, combinadas com inúmeros rumores aterrorizantes, os deixaram quase incapazes de reagir a essa cena repentina. A primeira a sucumbir à atmosfera opressiva foi Vivi. Seu rosto empalideceu, seus olhos se encheram de terror, e até mesmo seus cabelos se eriçaram. Ela tapou os ouvidos e gritou em pânico: "Que música é essa?" "Ah, é a canção de um navio de espíritos malignos. Não ouçam, tapem os ouvidos ou serão amaldiçoados." Como numa reação em cadeia, a voz trêmula de Carmen surgiu imediatamente após o grito de Vivi. "Se espíritos malignos falarem com você, não responda, ou eles te arrastarão para o mar." "Ah." Mesmo agarrado à perna de Leno, Chopper não conseguiu aliviar o medo em seu coração. Ele gritou em meio ao desespero, como se isso pudesse lhe dar um pouco mais de coragem. Até mesmo a geralmente calma Robin estava suando. Ela olhou para o navio oposto, com os olhos cheios de gravidade. "Quem está lá em cima?" Ninguém conseguiu respondê-la. Kuina, Nojiko e as outras também saíram do transe, segurando firmemente suas armas e se preparando para a batalha. Até mesmo Yamato, que vinha gritando sem parar, agora estava com a boca ligeiramente aberta, o rosto tomado pelo choque. Então, navios fantasmas realmente existem. Em meio à atmosfera aterradora, enquanto o navio pirata decrépito se aproximava, eles finalmente avistaram uma figura junto ao parapeito. Um esqueleto com um penteado afro, segurando uma xícara de chá quente, observava calmamente todos a bordo do navio. À medida que seus dentes pálidos se abriam e fechavam, versos de canções escapavam. Diante de uma visão tão inacreditável, as meninas, já abaladas, congelaram completamente com expressões de medo e espanto estampadas no rosto. Um esqueleto cantor, quem acreditaria nisso? Não só as meninas, mas também os dois velhos, Riley e Crocus, estavam olhando em total descrença. Um verdadeiro colírio para os olhos. Eles pensavam que já tinham visto todo tipo de coisa bizarra durante seus anos no mar, mas hoje, um esqueleto vivo? Nesse instante, Yamato pareceu finalmente reagir. Ela imediatamente se virou para os outros, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Todo mundo viu, né? Existe mesmo um esqueleto vivo, e ele até canta." "Idiota! Como um esqueleto poderia cantar? São apenas alucinações auditivas, tudo alucinação." No momento em que Nami viu Yamato assim, ela soube exatamente o que ia fazer. Ela estremeceu e negou apressadamente, tentando impedir o que quer que Yamato estivesse planejando. "Como isso é possível? Todos vocês ouviram." "Muito bem, chega de discussão." Percebendo que o momento era oportuno, Leno finalmente se pronunciou para impedi-los. Ele olhou para o esqueleto à sua frente e gritou: "Brook, venha conversar conosco. Viemos aqui especificamente para te encontrar." Antes que o esqueleto pudesse reagir, Riley e Crocus viraram repentinamente a cabeça em direção a Leno, com os olhos cheios de choque. Aquele esqueleto era da pessoa que eles estavam procurando. Isto. Os dois trocaram olhares, ambos com a sensação de que a realidade havia se tornado surreal. Enquanto falava, Leno também garantiu que o galé ficasse ao lado do antigo navio pirata. Do outro lado, o esqueleto de Brook congelou no meio de um gole de chá, as duas cavidades escuras em seu crânio girando mecanicamente em direção a Leno. Com um tom de surpresa, ele perguntou: "O senhor me conhece?" Após uma breve pausa, ele acrescentou, expressando sua confusão: "Você parece tão jovem. Você nem deveria me conhecer." Ele disse isso, mas seu corpo era completamente honesto. Com um salto leve, ele aterrissou sem esforço no convés do galé. Aquele salto foi suficiente para irritar Kuina, Nojiko e as outras que já estavam em alerta máximo. Com um estrondo seco, elas desembainharam suas armas e avançaram, cercando o esqueleto inesperado. Brook, no entanto, não demonstrou o menor sinal de pânico. Ele ajeitou a gravata borboleta e até se deu ao trabalho de engraxar os sapatos. Em seguida, fez uma reverência cavalheiresca e começou a se apresentar. "Peço desculpas pela grosseria anterior. Não cumprimentei a todos adequadamente. O que há de errado com esse cara?" Ao perceberem a familiaridade com que ele agiu assim que embarcou, todos ficaram boquiabertos. Nami caminhou rapidamente até Leno e perguntou em voz baixa: "Que idiota! Ele é mesmo a pessoa que o tio Riley e os outros estavam procurando? Um esqueleto?" Antes que Leno pudesse responder, a voz animada de Brook soou novamente. "Isso me deu um susto enorme. Nunca imaginei que voltaria a encontrar pessoas vivas. Quantos anos se passaram? Aqui fora só se vê navios fantasmas e mais navios fantasmas. É absolutamente aterrorizante." "Ei, até mesmo o excesso de intimidade tem seus limites, seu desgraçado. Você está tratando isso como se fosse sua própria casa. Seus anfitriões nem disseram nada ainda, e você já está sendo tão descarado." "Olha, ele está falando. O esqueleto afro está falando." Yamato, finalmente saindo do transe, parecia ter descoberto um mundo completamente novo, seus olhos brilhando enquanto encarava Brook. Um esqueleto vivo que conseguia cantar e se comunicar normalmente, que incrível. Quando Brook se dirigia para a cabana, parou de repente ao ouvir Yamato. Ele se virou, examinou o grupo com o olhar e então exclamou: "Sou simplesmente fascinado por mulheres bonitas, mesmo sendo um esqueleto e não tendo olhos. Yohohoho. Então posso pedir para ver." Antes que Brook pudesse terminar, um raio caiu do céu, eletrocutando instantaneamente
lentamente seus ossos até que fumaça subisse de seu corpo. Abaixando o dedo, Leno olhou sem palavras para Brooke, que agora fumava e tinha um cabelo afro de verdade. Tentando espiar minha calcinha bem na minha frente? Se eu não soubesse que você não tinha mais intenções, só por essa frase, eu teria destruído cada osso do seu corpo. Brooke, cuidado com o que você diz. Todas elas são minhas mulheres. Entendo. O senhor é realmente invejável. Brooke estava deitado no convés, se contorcendo, frases desconexas escapando de sua boca. Ao olharem para o esqueleto miserável no chão, Kuina, Nojiko e as outras trocaram olhares, todas se sentindo completamente exaustas. Que tipo de esquisito é esse cara, exatamente? Capítulo 266. Em meio à densa neblina, tênues raios de luz surgiam e desapareciam no campo de visão. Dentro da cabine de jantar do navio, as luzes estavam brilhantes, e a voz estranhamente cativante de Brooke ecoava repetidamente. Que salão de jantar luxuoso! Instalações de altíssimo nível! Este navio é absolutamente maravilhoso! E oh! As pessoas reunidas em volta da mesa olhavam para Brooke, que estava visivelmente animado com expressões rígidas. Do choque e pânico iniciais à atual sensação de entorpecimento, quase todos foram derrotados pelos ocasionais surtos de loucura de Brooke. Leno conseguia entender seus sentimentos. Afinal, Brooke não se comunicava com ninguém há décadas, algum alívio dessa solidão era natural. Então, Brooke, foi isso? Como você acabou virando um esqueleto desse jeito? Carmen acabará de colocar os pratos na mesa quando se virou para olhar o esqueleto, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Brooke ainda era considerado humano ou era algo completamente diferente? Brooke parou abruptamente no meio do movimento, prestes a provar a comida, perguntando surpreso. Que pergunta idiota! Tem algum outro esqueleto aqui? Como Brooke explicou, todos gradualmente foram compreendendo seu passado. Ele fora um pirata, mas toda a sua tripulação fora dizimada. Graças a ter comido a fruta Yumi, ele ressuscitou. Quanto ao motivo de ele ter se transformado em um esqueleto, a resposta é que quando sua alma retornou do submundo, ela se perdeu no caminho. Quando finalmente encontrou o corpo, este já havia se decomposto, restando apenas os ossos. A fruta Yumi, que habilidade terrível, disse Kuina solenemente após ouvir tudo. Ela então olhou para Brooke com certa confusão e perguntou. Normalmente, esqueletos não teriam mais cabelo nenhum, certo? Mas você até tem um afro. Minhas raízes capilares são muito fortes. Brooke deu um tapinha sério no cabelo, o orgulho praticamente transbordando de sua voz. Kuina, ela nunca deveria ter perguntado. Esse cara não estava na mesma sintonia que as pessoas normais. Após todos terminarem o jantar, Brooke de repente pareceu se lembrar de algo. Ele se virou para Leno e perguntou educadamente. Com licença, mas ainda não sei seu nome de honra. O grupo. As reviradas de olhos quase chegavam ao teto. Então, agora você se lembra de perguntar o nome do apresentador? Meu nome é Leno. Sou um aventureiro. Leno era muito tolerante com as estranhas travessuras de Brooke. Na verdade, ele teve uma boa impressão desse esqueleto, embora fosse ainda melhor se o esqueleto não tivesse interesse em roupas íntimas femininas. Uma pessoa não, um esqueleto, a deriva sozinha por décadas em um nevoeiro escuro como Breu, sem luz solar. Só de imaginar uma cena dessas já era suficiente para levar alguém ao desespero. Brooke estava apenas um pouco eufórica e falante demais depois de finalmente ver outras pessoas novamente. Aos olhos de Leno, isso por si só já era notável. Senhor Leno, o senhor já me conhecia? Brooke estava extremamente curioso. Ele não aparecia há décadas, ninguém deveria mais se lembrar dele. Além disso, com sua aparência atual, nem mesmo a pessoa mais próxima seria capaz de reconhecê-lo. Então, Brooke estava completamente confusa. Você não me conhece, mas gritou meu nome assim que nos encontramos. Mas seu companheiro sempre se lembrou de você. Com o companheiro, a mão de Brooke, que segurava a xícara de chá, parou. Ele a pousou lentamente, ergueu a cabeça e fixou o olhar em Leno. Laboon? Isso mesmo, a baleia em Cabos Gêmeos. Espera, você já conheceu Laboon? Brooke bateu com as mãos na mesa e levantou-se de um salto. Seu corpo ossudo inclinou-se para frente enquanto falava agitado. Já se passaram 50 anos. Laboon ainda está nos esperando naquele cabo? Sério? Naquele instante, Nami e os outros se juntaram à conversa. Eles se lembravam muito bem daquela enorme baleia da ilha. Afinal, ela quase os engoliu inteiros. Nojiko e Robin sorriram ao olhar para Brooke. Elas não esperavam que ele fosse justamente a pessoa que a baleia estava esperando. Ao ouvir o nome de Laboon, a voz de Brooke suavizou-se instantaneamente. Ainda está cheio de energia, não é? Com certeza. Como uma montanha. É mesmo. Eu realmente quero ver isso, disse Brooke, enquanto lentamente erguia sua mão esquelética para cobrir a órbita ocular, com a voz embargada. Lembro-me de quando nos separamos, era do tamanho de um pequeno barco. Muito fofo, uma boa criança que amava música. Mesmo agora, ele ainda aparece na minha mente. Então, está indo bem agora, certo? Enquanto falava, a voz embargada de Brooke transformou-se em soluços incontroláveis, e todo o seu corpo tremia violentamente. Embora um esqueleto não pudesse derramar lágrimas, todos conseguiam sentir claramente suas emoções naquele momento. Para jamais esquecer e finalmente receber uma resposta, depois de guardar uma promessa na neblina por 50 anos, seu companheiro ainda estava lá quando ele retornou. Existia algo mais feliz do que isso no mundo? Depois de muito tempo, quando Brooke finalmente se acalmou, Leno apresentou Crocus a ele. Quando Brooke soube que Crocus havia cuidado de Laboon durante todos esses anos, imediatamente fez uma profunda reverência em gratidão. No entanto, quando Crocus perguntou se ele queria voltar, Brooke ficou em silêncio, permanecendo sem dizer uma palavra por um longo tempo. Nesse momento, Leno se pronunciou. Você está preocupado com a sua sombra? Se for esse o caso, pode ficar tranquilo. Enquanto falava, Leno apontou para Hyleg. Este é o famoso Rei das Trevas Hyleg. Moria, aquele que roubou sua sombra, não duraria nem um movimento diante dele. Sombra? Roubada? Ao serem lembrados por Leno, Robin, Nami e os outros finalmente perceberam algo estranho. Esse esqueleto não tinha sombra nenhuma. Ao se lembrarem das lendas sobre fantasmas, seus corações dispararam imediatamente.
Seria essa coisa algum tipo de monstro fingindo ser um esqueleto? Ao vê-los ficarem cautelosos novamente, Leno deu um sorriso irônico e explicou-lhes a situação. Só então eles descobriram que a habilidade da Akuma no Mi de Moria podia, na verdade, roubar as sombras de outras pessoas. Nossa promessa aos nossos companheiros. Após um longo silêncio, Brook ergueu a cabeça, prestes a explicar a promessa que fizera à sua tripulação. Então, pelo canto do olho, pareceu-lhe ver algo horrível. Assustado, ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão com um baque surdo. Ele estendeu um dedo, tremendo enquanto apontava para a entrada do refeitório. Fantasma. Capítulo 267. Fantasma? Todos se viraram para olhar. Na parte superior da parede, perto da porta, um espírito branco e transparente atravessou lentamente a parede. Existe mesmo um fantasma. Isso é muito interessante, hahaha. Assim que todos começavam a se interessar pelo espírito, o navio repentinamente sacudiu violentamente. O coração de Leno se agitou. Eles haviam chegado. Isso o poupou do trabalho de procurar mais. Todos correram para o convés para verificar o que estava acontecendo, apenas para descobrir que o navio havia parado, de alguma forma, bem ao lado de uma ilha. O que está acontecendo? Por que tem uma ilha aqui? Nami disse enquanto levantava o pulso para verificar, e então exclamou surpresa. Espere um segundo, por que o log pose não está reagindo? Claro que não. Esta ilha vem do distante mar do oeste. Seu magnetismo fundamental desapareceu há muito tempo. Brook, que sabia bastante sobre o assunto, se pronunciou. Olhando para a ilha tão próxima, ele continuou explicando. Esta é a ilha fantasma que vagueia pelos mares, a Thriller Bark. Ilha fantasma? Thriller Bark? Ao olharem para a ilha envolta em névoa, as expressões de todos se tornaram solenes. Só de ouvir o nome, já sabiam que não era um bom lugar. Silhuetas vagas podiam ser vistas na ilha, antigas muralhas da cidade e um castelo escuro como breu, situado no fundo do terreno, que transmitia uma sensação sinistra e opressiva. Naquele instante, a voz emocionada de Chopper soou, chamando a atenção de todos. Pessoal, para onde foi aquele fantasma de agora há pouco? Ele ainda está no navio? Não, ele voa até a ilha. Talvez seja um dos habitantes originais da ilha. Quina embainhou a espada. Se aquela coisa não tivesse corrido tão rápido, ela já a teria abatido. Então isso significa que está realmente uma ilha fantasma? Chopper mal tinha descido da perna de Leno. No instante em que ouviu as palavras ilha fantasma, agarrou-se imediatamente a ela novamente. Como eles já haviam chegado, Leno não hesitou mais. Olhou para Rayleigh e sorriu enquanto falava. Velho, vamos direto para lá? Leno, você devia pensar melhor nisso. Chopper, agarrado à perna, olhou para cima com pena e disse com medo. Olha só esse lugar. Aqueles prédios assustadores são uma verdadeira casa mal assombrada. Você está subestimando os espíritos malignos. Olhando para Chopper, Leno só conseguia sentir-se impotente. Quando ele era fraco, era compreensível que o garoto fosse tímido. Mas agora que ele tinha força, ele ainda estava com medo. Ignorando o covarde, os pensamentos de Leno mudaram e o navio começou a subir lentamente no ar. No momento em que estava prestes a dizer algo, ele parou de repente, depois virou a cabeça em direção à proa do navio, os cantos de sua boca se erguendo inconscientemente. Ao mesmo tempo, Quina e Nojiko também olharam para o arco. Era evidente que não havia ninguém ali, mas o Aki da observação claramente detectou uma presença humana. Aquela presença pareceu assustada com o olhar de todos. Permaneceu imóvel por um instante e, não vendo nenhuma reação, começou a se aproximar lentamente. O primeiro alvo abordado foi Hancock. À medida que a presença se aproximava, a intenção assassina nos olhos de Hancock tornava-se cada vez mais intensa. No momento em que ela estava prestes a atacar e esmagar a presença desconhecida, Leno se pronunciou. Hancock, não o mate. Eu preciso dele. Sim, Lord Leno. Ela respondeu obedientemente, mas sua expressão imediatamente escureceu. Essa coisa maldita ousou atrair a atenção de Lord Leno. Já merecia a morte. Sua perna longa, reta e branca como a neve chutou o ar vazio à sua frente. Um impacto abafado soou instantaneamente, seguido pelo ruído de um objeto pesado voando e caindo com estrondo. O que acabou de acontecer? Brook, que não fazia ideia do que estava acontecendo, apenas ouviu os sons e percebeu que algo havia embarcado no navio naquele instante. Mas ele não tinha ideia do que havia acontecido naquele breve instante. Naquele instante, uma tosse violenta emanou do local onde o objeto pesado havia caído. A presença lutava para se levantar, aparentemente tentando pular a grade para escapar. Antes que pudesse escalar, um relâmpago branco e flamejante desceu do céu, engolfando-o instantaneamente. Um grito estridente e ensurdecedor ecoou. Só então Brook percebeu. Havia uma pessoa ali. Um instante depois, os gritos cessaram. A presença revelou sua forma. Um homem-leopardo com o rosto costurado? Leno caminhou lentamente até o homem-leopardo de aparência lasciva. Com um leve aperto de mão e estalo, a vida pecaminosa do homem-leopardo chegou ao fim. Com um gesto de mão, Leno guardou o cadáver e, em seguida, continuou controlando o navio casualmente enquanto ela voava em direção ao centro da ilha. Ao verem Leno matar com tanta facilidade, os membros da tripulação que o conheciam bem não demonstraram qualquer reação. Independentemente do que Leno fizesse, eles o apoiavam, especialmente quando se tratava de um indivíduo desconhecido. Outros, no entanto, reagiram de forma bastante veemente. Brook, por exemplo, estremeceu no local. O jovem que antes conversava e ria com ele matou alguém com tamanha decisão e facilidade. Era óbvio que ele fazia esse tipo de coisa com frequência. Ainda bem que ele não tinha olhos agora, senão, quem sabe o quão assustado ele ficaria. Rayleigh, por outro lado, não tinha uma opinião específica sobre Leno ter matado alguém. Foi apenas quando Leno fez o cadáver desaparecer com um gesto de mão que ele considerou os métodos do jovem verdadeiramente incompreensíveis. Naquela atmosfera silenciosa, o galé voava velozmente em direção ao castelo central. Enquanto o navio descia lentamente, a voz de Leno ecoou. Velho, chegamos. Vamos fazer isso de forma civilizada ou de forma violenta? Ha 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 ha. Gostei da jornada. Hora de esticar um pouco esses ossos velhos. Rayleigh riu gostosamente ao saltar do navio, com uma das mãos apoiada no punho da espada enquanto caminhava em direção aos portões do castelo. Se o rosto envelhecido dele não tivesse peso suficiente, eles sempre poderiam recorrer à força. Ao ver Rayleigh
Heilig partir sozinho para lidar com aquele homem, Brook perguntou, preocupado. Senhor Leno, aquele senhor está mesmo bem? Eu também posso ajudar, sabia? Você está preocupado com ele? Só depois de dizer isso, Leno percebeu que Brook não tinha ideia do que valia o título Rei das Trevas. Após pensar por um momento, ele deu uma explicação resumida sobre a origem de Heilig. Resumindo, em vez de se preocupar com ele, você deveria pensar no que fazer quando sua sombra voltar. Enquanto ele falava, houve movimentação do lado de Heilig. Eles o viram chegar em frente ao castelo, e então, com 2 golpes rápidos, ele despedaçou as enormes portas. Parado à entrada, Heilig elevou a voz e gritou, entrem. Moria, venha me encontrar. Tenho algo que gostaria de conversar com você. Enquanto falava, seu Aqui do Conquistador irrompeu completamente, relâmpagos carmesins irrompendo violentamente no castelo a partir da porta. Ao presenciar essa cena aterradora, Brook ficou paralisado de choque, com a boca aberta em espanto. Esse velho era tão assustador assim? Mesmo do navio, ele conseguia sentir aquela pressão sufocante. Os cantos da boca de Leno se contraíram. Não, é isso que você chama de modo civilizado? Qual a diferença entre isso e dar um tapa na cara de alguém? Capítulo 268. A onda avassaladora de Aqui do Conquistador varreu a área. Após uma breve explosão de ruído, todo o castelo mergulhou em completo silêncio. Nas profundezas do castelo, Moria acordou sobressaltado, sentando-se de um salto. Sua enorme cabeça girou para a esquerda e para a direita, seus olhos cheios de confusão e choque. Quem é? Quem se atreve a invadir meu território? O silêncio lhe respondeu. Os zumbis costurados que normalmente o serviam não estavam em lugar nenhum. Os ecos persistentes e os relâmpagos carmesins que se espalhavam pelos arredores faziam o coração de Moria afundar repetidamente. Isso foi ruim. E o intruso era uma força aterradora. Ele quebrou a cabeça por um longo tempo, firmemente convencido de que não havia provocado nenhuma figura assustadora recentemente. Pensar era uma coisa, mas Moria não parou de se mover. Como os visitantes já haviam batido a porta, sendo o dono daquele lugar, ele teve que se mostrar, especialmente porque a outra parte o havia chamado pelo nome. Mesmo tendo se preparado mentalmente, no momento em que viu o velho empunhando a espada no portão, ele ainda soltou um grito estridente. Rei das Trevas, Silvers Heilig. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele erguia um dedo trêmulo na direção de Heilig, sua voz vacilando sem que ele sequer percebesse. Vou você. Por que você está aqui? Ah, então você finalmente saiu do armário, Gecko Moria. Ao ver aquela figura enorme aparecer, os olhos de Heilig brilharam. O verdadeiro alvo finalmente havia sido revelado. Há pouco tempo, ele estava pensando que se aquele cara continuasse se recusando a aparecer, ele simplesmente partiria o castelo inteiro ao meio com um só golpe. Seu lugar foi realmente difícil de encontrar, disse Heilig enquanto embainhava a espada e dava um passo à frente, olhando para Moria. Vim buscar a sombra de alguém. Enquanto falava, ele se virou e acenou na direção de Brook. Aqui está, é a sombra desse cara. Só então Moria percebeu que Heilig não tinha vindo sozinho. Um grupo inteiro de pessoas estava atrás dele. Mas quase imediatamente, seu olhar se fixou em uma figura familiar na multidão, fazendo com que suas pupilas se contraíssem e seu coração disparasse. Por que aquele homem também estava ali? Teria ele vindo especificamente para lhe causar problemas? Seus olhos oscilavam entre Leno e Heilig, sua expressão mudando repetidamente. Olá, eu sou Brook. Por favor, devolva minha sombra para mim, obrigada. Brook estava um pouco nervoso ao dar um passo à frente, mas ao ver Heilig ao seu lado, relaxou imediatamente e falou com mais desenvoltura. Quem é você? Ao baixar a cabeça para olhar para o esqueleto à sua frente, um enorme ponto de interrogação brilhou nas minúsculas pupilas de Moria. Isso foi um absurdo. Um zumbi que ele criou veio pedir sua sombra de volta. Se Heilig não estivesse ali, teria despedaçado esse esqueleto na hora. Você não se lembra de mim? Isso é muita crueldade. Brook desmoronou instantaneamente. Seu esqueleto inteiro pareceu pegar fogo, brilhando com um tom carmesim aterrador. O inimigo que o atormentou por tantos anos nem sequer se lembrava dele. Isso foi mais do que insultante. No momento em que estava prestes a desembainhar sua espada e lutar contra Moria por 300 rodadas, um estalo agudo ecoou por perto. Bem, já se passaram alguns anos afinal. É normal que o cérebro dele não consiga se lembrar, mas eu sei onde está a sua sombra. Um relâmpago brilhou e a figura de Leno apareceu ao lado deles. Ele ergueu a mão e cumprimentou Moria casualmente. E aí, Moria? Quanto tempo? Seu desgraçado. Ao ver a expressão despreocupada de Leno e aquele sorriso irritante, Moria rangeu os dentes de fúria. Então, como se tivesse se lembrado de algo, seus olhos começaram a percorrer a multidão atrás deles. Ao avistar a figura graciosa com chifres na cabeça, seus punhos se fecharam com força e seus olhos imediatamente se encheram de veias vermelhas. A filha de Kaido. Ao sentir seu olhar, Yamato congelou por um instante antes de reagir. Não é aquele grandalhão de Marineford daquela época? Não me admira que ele me parecesse familiar. Então descobri que já o tinha agredido antes. Com esse pensamento, ela ergueu as sobrancelhas, lançou-lhe um olhar de desdém e depois o ignorou completamente. Seu desgraçado. Ei. Moria, estou de bom humor hoje. Espero que você não saia procurando encrenca. No momento em que Moria estava prestes a avançar e lutar contra Yamato até a morte, Leno interveio com um pequeno lembrete. Ele confiava que aquele nerd gordo e morto entenderia o que ele queria dizer, e as coisas aconteceram exatamente como o esperado. Moria, que estava à beira de um colapso por causa do olhar de Yamato, sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre sua cabeça no momento em que ouviu as palavras de Leno, com frio da cabeça aos pés. Ao recobrar os sentidos, Moria percebeu que suas costas já estavam encharcadas de suor frio. Ele se deixou levar. Só de pensar em brigar na frente dessas duas calamidades ambulantes já me dá vontade de impulsá-las. É impulsivo demais, muito impulsivo. Embora geralmente agisse como se não temesse ninguém, isso não significava que fosse desprovido de cérebro. Um deles era uma figura lendária, e o outro era um lunático que não hesitaria em atacar até mesmo 5 anciãos.
Se ele os irritasse e fosse atacado por dois, as consequências seriam algo que ele definitivamente não poderia suportar. Após uma intensa tempestade mental, Moria pigarreou e perguntou num tom visivelmente mais calmo. Deus do Trovão, você sabe onde está a sombra desse esqueleto? Ah, entendi, Ryuma, né? Que nada. Isso faz parte da minha coleção. Ao ouvir as palavras de Leno, Moria imediatamente se lembrou delas, mas, no meio da frase, reagiu. Isso foi uma piada? Aquele era o cadáver de um grão-mestre espadachim. Depois de finalmente enfiar a sombra de um espadachim dentro dela e transformá-la em seu trunfo, como ele poderia entregá-la tão facilmente? Por que você não pensa nisso mais uma vez? Enquanto ele falava, uma lâmina apareceu na mão de Leno em determinado momento, enquanto Heilig, ao seu lado, casualmente brandia o punho de sua espada. Nenhum dos dois disse mais nada. Simplesmente ficaram ali parados, olhando fixamente para Moria em silêncio. A atmosfera tornou-se instantaneamente tensa e opressiva. Moria encarou os dois à sua frente, rangendo os dentes com tanta força que quase se quebraram. Após um longo tempo, o homem corpulento pareceu murchar como um balão furado, seus ombros cedendo de repente. Apesar do ressentimento e da raiva sufocantes em seu coração, ele sabia que não tinha escolha. Entregar a sombra obedientemente era a opção mais sensata disponível. Caso contrário, na melhor das hipóteses, ele apanharia, na pior, seria esfaqueado. De qualquer forma, o resultado não mudaria. Ele ergueu lentamente a mão, e uma sombra difusa transformou-se em um morcego e voou para longe. Em pouco tempo, o som de passos tep, tep, tep ecoou na névoa distante. Um zumbi vestindo um kimono branco com bandagens enroladas na cabeça emergiu da névoa. Uma longa lâmina pendia da cintura do zumbi. Um padrão estranho e um grande caractere para dragão estavam impressos em seu braço direito enquanto ele caminhava passo a passo em direção a eles. Yo! Este não é o corpo principal? Por favor, cuide bem de mim. Brook, cuidar de você é uma ova. Essa é a minha própria sombra. Ela sumiu há tantos anos e nunca nem pensou em voltar. No momento em que Moria estava prestes a acenar com a mão e transferir a sombra, Leno rapidamente se pronunciou para interrompê-lo. Espere. Depois disso, ele se virou para as pessoas no navio e chamou em voz alta. Kuina, vem aqui um instante. Dê ao seu ancestral um fim digno. Moria, Heilig, Kuina. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 269. Kuina olhou para Leno com uma expressão de total perplexidade, claramente esperando uma explicação dele. Como é que um zumbi surgiu do nada e se transformou em sua ancestral? Enquanto Heilig, Moria e os outros ao redor demonstravam curiosidade ou choque, Leno sorriu calmamente e falou em um ritmo pausado. Esse cara era um samurai do país de Wano, de várias centenas de anos atrás, e um famoso grão-mestre espadachim de sua época. Dizem que ele matou um dragão voador, o que lhe valeu o título de espadachim matador de dragões. Seu nome é Shimotsuki Ryuma, um samurai, e um Shimotsuki, disse Leno, virando-se para Kuina com uma expressão indecifrável. Então, ele deve ser seu ancestral direto. A expressão de Kuina tornou-se complexa. Ela olhou para o zumbi ressecado e murcho, incapaz de descrever o que estava sentindo. Um ancestral que estava morto há séculos agora estava diante dela, seu cadáver profanado e usado por outros. Só então ela entendeu o que Leno queria dizer com dignidade. Ter o corpo sepultado pelas próprias mãos, como sua descendente direta, foi de fato uma demonstração de dignidade. Quanto à veracidade das palavras de Leno, ela não precisava questionar. Ele jamais mentiria para ela sobre algo assim. Após lançar um breve olhar de soslaio para Leno, Kuina desembainhou o véu de Sakura e caminhou lentamente em direção ao zumbi. Naquele instante, a voz de Leno soou novamente atrás dela. Ah, certo. Ele está segurando uma lâmina negra. Cuidado. Uma lâmina negra? O olhar de Kuina percorreu a cintura do zumbi, um brilho reluzindo em seus olhos. Somente os espadachins compreendiam verdadeiramente a dificuldade de forjar uma lâmina negra. No mínimo, era preciso ser um grão-mestre espadachim. Sem atingir esse nível, ninguém estava qualificado nem mesmo para temperar uma lâmina negra. E pensar que um dia enfrentarei uma espadachim tão bela. Estou honrado. Cale-se. Ao ouvir tais palavras frívolas vindas do cadáver de seu ancestral, o rosto de Kuina escureceu instantaneamente. Que tipo de coisa era aquela sombra dentro dele? O zumbi avaliou Kuina de cima a baixo, sua voz rouca soando mais uma vez. Parece que você também é um espadachim bastante formidável. Retirando lentamente a longa lâmina da cintura, ele a apontou diagonalmente para o chão e continuou. É como estar enfrentando uma criatura colossal. Meu sangue está praticamente fervendo. Tic. Ao perceber que a sombra era tagarela, Kuina estalou a língua e parou de incomodá-la. O véu de Sakura em sua mão rapidamente escureceu à medida que o Aki do armamento se espalhava sobre ele. O chão sob seus pés se estilhaçou e se abriu em leque enquanto sua figura desaparecia do lugar onde estava. Quase simultaneamente, um clarão de luz negra brilhou diante do zumbi. Ele rapidamente ergueu sua lâmina para se defender. Clang! Um grito agudo e ensurdecedor ecoou enquanto faíscas voavam por toda parte. O chão sob seus pés rachou centímetro por centímetro, se abrindo violentamente. Uma onda de choque circular explodiu do choque entre a mulher e o zumbi, espalhando poeira e até dissipando a névoa ao redor. A enorme confusão assustou Brook, que assistia à partida da lateral do campo. Seus dentes pálidos estavam escancarados enquanto ele tentava emitir algum som, apenas para perceber que todos ao seu redor permaneciam perfeitamente calmos. Eles não pareceram nem um pouco surpresos. Nem mesmo seus olhares vacilaram. Enquanto Brook ainda estava maravilhado consigo mesmo, a voz rouca e grave do zumbi ecoou mais uma vez do campo de batalha. Albade Kudroit, Clang. Diante do golpe do zumbi, Kuina brandiu sua espada e desviou o ataque. Bum! O golpe desviado abriu um enorme buraco na muralha do castelo. Ele realmente desferiu um golpe que se transformou num corte voador. Brook caiu no chão, resmungando incrédulo. Quanta força esse cara tem? E isto era apenas um cadáver. Pela primeira vez, Brook compreendeu claramente o que realmente significava ser um grão-mestre espadachim. Ao olhar para o esqueleto visivelmente chocado, Leno ficou meio sem palavras.
O que havia para se surpreender tanto? Aquilo era apenas o começo. Em campo, após avaliar a potência do ataque de sua oponente, os lábios de Kuina se curvaram levemente enquanto os movimentos de suas mãos subitamente se aceleravam. Sua longa lâmina se transformou em um borrão, entrelaçando-se em uma enorme rede negra que envolveu o zumbi. Agarra, agarra, agarra. Ondas de choque se propagaram enquanto faíscas se espalhavam por toda parte. O zumbi bloqueava continuamente, mas seu corpo era forçado para trás de forma constante, formando sulcos profundos no chão sob seus pés. Assim que ele tentou encontrar uma brecha para contra-atacar, o ataque de Kuina parou repentinamente, apenas para que um enorme golpe voador viesse em sua direção. Chocado, ele ergueu sua lâmina quase instintivamente para bloquear o ataque. Clang! Bum bum bum! O corpo inteiro do zumbi foi arremessado pelos ares, atravessando um prédio após o outro atrás dele. O barulho ensurdecedor levantou nuvens de poeira que tomaram conta do ar. Uma enorme trincheira foi escavada no chão ao longo de seu caminho, estendendo-se em direção à névoa desconhecida além. Que incrível! Aquela mulher é realmente uma espadachim extraordinária? Brook gesticulou freneticamente enquanto estava sentado no chão, sentindo-se mais chocado hoje do que em décadas. Mesmo que aquele zumbi se mova usando minha sombra, sua força é inquestionavelmente aterrorizante, e ainda assim ele está sendo subjugado por ela. O esqueleto abatido respirou fundo num gesto simbólico antes de continuar. Afinal, quão forte é essa espadachim na realidade? Ha. Eu também estou bastante curioso. Heilig, que vinha observando em silêncio, finalmente se pronunciou, com os olhos cheios de admiração ao olhar para Kuina. Alcançar tal nível de esgrima na idade dela. Em sua memória, isso já era suficiente para se igualar àquele jovem monstruoso ao seu lado. Enquanto pensava nisso, ele não parava de lançar olhares furtivos para Leno. Onde é que esse garoto encontrou uma garota tão talentosa? Verdadeiramente surpreendente. Nunca imaginei que você fosse tão poderoso. Em meio à fumaça, uma silhueta vaga avançou passo a passo, revelando gradualmente o zumbi mais uma vez, embora o kimono em seu corpo já estivesse em farrapos. Ao perceber que o zumbi não apresentava ferimentos visíveis, Moria, que observava nervosamente, finalmente soltou um suspiro de alívio. Este era um tesouro inestimável que ele havia roubado meticulosamente do país de Vano, nada poderia dar errado com ele. Ele quis intervir e parar a briga várias vezes, mas, embora sua boca abrisse e fechasse repetidamente, nenhuma palavra saiu. O motivo era simples. Ele não se atreveu. Sob a pressão dos dois monstros ao seu lado, ele só pôde permanecer em silêncio e suportar. Ter o corpo do meu ancestral profanado a esse ponto. Kuina balançou a cabeça suavemente, a decepção se aprofundando em seus olhos enquanto chamas douradas se acendiam em sua lâmina. Já chega. Ela deu um passo à frente, segurando a espada com ambas as mãos, seu corpo esguio ligeiramente curvado enquanto seu olhar permanecia fixo à frente. Radiância, queda de estrelas sagradas. Corte. Um clarão de luz passou rapidamente, seguido pelo som de seda rasgando. Quando Kuina reapareceu, já estava atrás do zumbi. Ela se endireitou lentamente e embainhou sua espada. Descanse em paz, ancestral. Voxox. O corpo do zumbi enrijeceu por um instante antes de ser engolfado por chamas rugindo e se intensificando rapidamente. Não. Droga. Meu zumbi. Capítulo 270. Ao ver o cadáver que tanto prezava prestes a ser destruído, Moria finalmente não conseguiu mais se conter e avançou, tentando intervir. A fúria em seu coração estava prestes a explodir, aquilo simplesmente ia longe demais. Aqueles desgraçados vieram exigindo sombras, e ele as entregou. Mas por que eles também destruíram sua coleção pessoal? Será que eles realmente pensaram que ele, Moria, era alguém que eles poderiam intimidar? No momento em que a ansiedade lhe invadiu o coração, e ele se preparou para entrar em ação, um enorme corte rosa voou direto em sua direção. Com os olhos fixos apenas no zumbi, Moria jamais imaginou que seria atacado. Sem qualquer defesa, foi arremessado para longe. Seu corpo inchado foi lançado para trás como uma bala de canhão, chocando-se diretamente contra seu próprio castelo. Bum, bum, bum. Num instante, todo o castelo tremeu violentamente, estrondos ensurdecedores ecoaram enquanto fumaça, poeira e escombros explodiam para fora. Ao ver isso, a boca do velho Heilig se contraiu bruscamente. Isso foi descuido. A surpresa veio de repente demais. Ele pensava que deter Leno seria suficiente para resolver tudo, sem jamais imaginar que seus companheiros de tripulação fossem tão implacáveis, brandindo suas espadas a qualquer momento. Se ele fosse conviver com essas pessoas no futuro, teria que pensar nas coisas com muito mais cuidado. Enquanto Heilig ainda se sentia sem palavras diante da súbita reviravolta dos acontecimentos, uma perturbação ao seu lado chamou sua atenção. O zumbi em chamas abriu repentinamente a boca, e uma sombra negra como breu saiu disparada, voando direto para os pés de Brook. Brook, que estava caído no chão, imediatamente se levantou de um salto. Ele esticou os braços, chutou as pernas e até sacudiu a cabeça sem parar. Após um instante, como se finalmente tivesse confirmado algo, ele subitamente jogou a cabeça para trás e soltou um longo uivo. Voltou. Minha sombra, há muito perdida, finalmente retornou. Yo! Após uivar, ele começou a pular de um lado para o outro, comparando-se constantemente à sombra no chão. Olha, está se movendo exatamente igual a mim. Yo! Heilig. Leno. Esse cara é idiota? Ao ver Brook pulando como um louco, Leno finalmente entendeu como ele se sentia. Ter uma sombra que estivera ausente por anos de volta ao seu corpo o fez sentir-se completo novamente. Sentir-se tão animado era perfeitamente natural. Sem mais se importar com ele, Leno se virou e fez um gesto para que Kuina voltasse para o navio com ele. Agora que tudo estava resolvido, não havia mais motivo para permanecer naquele inferno. Eles embarcaram rapidamente no navio e partiram da ilha. Quando Galé estava na metade do caminho, um coro de lamentos fantasmagóricos e maldições furiosas ecoou do centro da ilha. Ao ouvirem os gritos, todos trocaram olhares e caíram na gargalhada ao mesmo tempo, e o clima a bordo do navio tornou-se instantaneamente mais animado. Em pouco tempo eles finalmente saíram voando do Triângulo Florian, e o navio voltou a navegar em mar aberto. Enquanto todos se maravilhavam com mais um belo dia, um grito ensurdecedor os assustou.
Luz do sol. É luz do sol. Tão brilhante. Ao gritar, Brooke repentinamente caiu no convés com a voz embargada. Que calor. Faz décadas que não vejo a luz do sol. Finalmente. Finalmente estou vivendo sob o sol de novo. Dessa vez, ninguém fez piada. Eles simplesmente observaram em silêncio enquanto Brooke murmurava para si mesmo. Esse cara tinha sofrido demais nessas últimas décadas. Ninguém sabia como ele tinha conseguido suportar tudo aquilo. A atmosfera no navio ficou estranhamente tranquila. Até mesmo o vento que soprava em sua direção parecia mais suave. Após um longo tempo, a voz séria de Crocus quebrou o silêncio. Brooke, o que você pretende fazer agora? Voltar? Senhor Crocus, embora eu realmente queira ver Labon, fizemos uma promessa. Brooke endireitou-se, ficou em silêncio por um momento e depois falou com firme resolução. Já que é uma promessa entre companheiros, com certeza vou cumpri-la. Depois de darmos uma volta completa na Grand Line, nos encontraremos novamente. Quando esse momento chegar. Entendi, então é assim mesmo. Um brilho passou pelos óculos de Crocus. Ele achou a atitude de Brooke aceitável o suficiente, e o velho soltou um suspiro silencioso antes de continuar. Não posso fazer esta viagem de graça. Há algo que você queira que eu leve para Labon? Com certeza. Enquanto falava, Brooke endireitou-se e agarrou um punhado de seus próprios cabelos, puxando-os levemente para cima. Seu gorro abriu assim de repente. Ele levou a outra mão à cabeça e começou a vasculhar lá dentro. Então é assim que você é? Incrível. Isso foi inacreditável. Ele realmente colocou as coisas dentro da cabeça. Essa manobra chocante deixou todos boquiabertos, paralisados no lugar. Esse cara sempre realizava feitos impressionantes. Realmente não dava para julgá-lo pelo senso comum. Enquanto isso, Yamato, observando seus movimentos exagerados, encarava-o com os olhos brilhando de pura inveja. Um instante depois, Brooke retirou uma concha do crânio e disse: comprei este dial de som de um navio mercante há muito tempo. É uma espécie de cápsula mágica que pode armazenar sons e reproduzi-los posteriormente. Eu sei disso. É de Skipieia. Yamato reconheceu imediatamente. Já havia muitos deles no navio. Você também sabe disso? Não sou só eu, todos nós sabemos disso. Após olhar em volta, Yamato falou casualmente. Ela nem sequer mencionou que seu bom amigo costumava ser o deus de Skipieia. Entendo. Guardei este dial de som comigo todo esse tempo, na esperança de que um dia, quando encontrasse Labon novamente, pudesse tocá-lo para ele. Segurando o dial de som com as duas mãos, a voz de Brooke tornou-se suave, como se ele estivesse perdido em lembranças. O que está gravado lá dentro? Uma canção. Brooke fez uma breve pausa, depois continuou em um tom plano e sem emoção. É a canção que meus companheiros falecidos cantavam quando estavam vivos. É para dizer a Labon que nossa alegre jornada chegou ao fim. Depois de dizer isso, ele olhou para todos e perguntou suavemente. Posso tocar agora? Claro, respondeu Yamato imediatamente. Nami, Nojiko e as outras assentiram também. Então, Brooke pressionou o botão delicadamente e instantaneamente uma música animada e alegre começou a fluir. Pelo amor de Deus. Faz tempo que não ouço isso. Heilig, que estava bebendo, parou no meio do movimento. Em seguida, engoliu mais alguns goles, o sorriso em seu rosto se alargando gradualmente. Essa música era extremamente popular décadas atrás. Quase todo mundo que ia para o mar a conhecia. Ao ouvi-la, ele não pôde deixar de se lembrar de suas aventuras com Roger naquela época. Ao longe, Robin, que estava aproveitando a brisa do mar, também virou a cabeça, com um olhar atordoado no rosto. Achei que soava familiar. Faz tanto tempo que não ouvia isso. Robin, você também conhece essa música? Uta olhou para ela com curiosidade. Ela não se lembrava daquela música de jeito nenhum. Devia ser uma música antiga. Sim, ouvi isso há muito tempo. Há muito tempo atrás. Capítulo 271. O céu estava de um azul profundo, com nuvens brancas à deriva ao sabor do vento, enquanto uma ou outra gaivota gritava ao sobrevoar a área. O galé cortava o mar revolto em alta velocidade, e as pessoas no convés estavam reunidas conversando e rindo. Este chá é realmente muito bom. Brooke, com seu cabelo afro, saboreava o chá em sua xícara, parecendo completamente relaxado, como se cada osso de seu corpo tivesse se soltado. Desde que deixou o Triângulo Florian, esse cara adotou completamente um estilo de vida tranquilo e ocioso no navio. A julgar pelo seu entusiasmo, era como se ele estivesse compensando toda a diversão que havia perdido no passado. Ao ouvir os elogios de Brooke, Heilig, que segurava uma garrafa de bebida alcoólica, entrou na brincadeira com uma risada. O garoto tem muita coisa boa aqui. As bebidas também são de primeira qualidade, tudo. Tendo viajado ao lado de Leno durante todo esse tempo, Heilig estava vivendo com bastante conforto. Sempre que não tinha nada para fazer, bebia um pouco, tomava um pouco de sol, a vida não poderia ser mais agradável. Nesse instante, após conferir o percurso, Nami caminhou até nós folheando um mapa e perguntou casualmente. Ei velho, se continuarmos por aqui, chegaremos ao arquipélago Sabaldi, certo? Enquanto falava, ela olhava para Heilig buscando a opinião daquele velho bêbado lendário, com uma atitude bastante casual. Se alguém prestasse bastante atenção, perceberia até mesmo um leve tom de desdém em sua voz. Quanto ao motivo, após passarem tanto tempo juntos, a aura de admiração em torno do antigo vice-capitão do Rei dos Piratas se desfez completamente. Ele não passava de um velho bêbado e preguiçoso. Se não formos para lá, ainda assim não podemos chegar à Ilha dos Homens-Peixe? Perguntou Vivi curiosa, do outro lado da mesa, inclinando a cabeça enquanto falava. Não. Homens-peixe ou sereias podem simplesmente mergulhar direto para o fundo, mas nós humanos, precisamos nos preparar naquela ilha. Caso contrário, a pressão das profundezas do mar nos matará. Agitando a garrafa na mão, Heilig explicou aos jovens com os olhos vidrados e embriagados. Embora todos esses jovens fossem fortes, assuntos desconhecidos ainda os deixavam completamente perdidos. Como um mentor renomado, ele sentiu que deveria dar-lhes uma lição adequada. Ao ouvir a conversa, Robin, que também estava sentada à mesa, tocou o queixo liso e murmurou com um olhar preocupado. É verdade. Mas então, como exatamente vamos descer até o fundo do mar? Ver como vocês todos parecem perdidos me faz lembrar dos velhos tempos. Após suspirar nostalgicamente, Heilig recostou-se na cadeira, encontrou uma posição confortável e sorriu para todos. Hoje vou dar
dar-vos uma visão geral desta área marítima para que tenham uma compreensão geral. Se você quiser entrar no Novo Mundo, a única rota disponível no momento é através da Ilha dos Homens-Peixe. Quanto a como chegar à Ilha dos Homens-Peixe, a 10.000 metros abaixo do nível do mar, isso exige adicionar uma camada de proteção ao seu navio. 10.000 metros debaixo d'água? Nami, Chopper e os outros quase cuspiram o chá ao mesmo tempo, olhando para Rayleigh incrédulos. Ao imaginarem as profundezas escuras e insondáveis do mar, todos estremeceram, o medo estampado em seus rostos. Agachada de lado, Vivi apoiou a bochecha no chão impotente e murmurou. Se bem me lembro, Scipieia ficava a 10.000 metros de altura. Ao ver as reações deles, o canto da boca de Rayleigh se curvou para cima, seu olhar se tornando brincalhão. O fundo do mar é muito perigoso, sabia? Muitas pessoas que se dirigiam à Ilha dos Homens-Peixe tiveram seus navios e tripulantes engolidos por enormes bestas marinhas ou reis do mar. Chopper, Carmen e os outros se sobressaltaram, quase gritando, e um suor frio começou a percorrer seus corpos instantaneamente. Após um longo momento, Chopper estremeceu ao tomar um gole de chá, recompondo-se antes de dizer: de repente já não tenho mais vontade de ir à Ilha dos Homens-Peixe. Vivi, Carmen e os outros assentiram rapidamente em concordância. Eles achavam que a Ilha dos Homens-Peixe não era absolutamente necessária. Se tudo desse errado, Leno poderia simplesmente usar sua habilidade para levá-los voando sobre a headline. Ha. Ao ver as reações dos jovens, o velho caiu na gargalhada. Então, que tipo de proteção o navio precisa para suportar a enorme pressão das profundezas do mar? Robin olhou em silêncio para aquele velho encrenqueiro, a confusão em seus olhos aumentando cada vez mais. Ela olhou em volta. Sim, o casco do galé era feito de metal, então deveria ser capaz de suportar alguma pressão. Mas pela atitude de Rayleigh, parecia que qualquer navio poderia chegar à Ilha dos Homens-Peixe, desde que estivesse devidamente protegido. Não tenha pressa, garotinha. Assim que chegarmos à ilha e o navio estiver coberto, você poderá partir para a Ilha dos Homens-Peixe. Revestido? Ha. Você vai entender quando chegarmos lá. Vendo que ele não estava disposto a dizer mais nada, todos se sentiram um pouco impotentes e mudaram de assunto tacitamente. O tempo voou. Quando todos ainda estavam imersos naquela atmosfera calma e tranquila, o grito animado de Yamato ecoou do mirante. Pessoal, estamos aqui. O que? O grupo sonolento despertou imediatamente, levantando-se e olhando para a frente. Vivi, Uta e as outras correram direto para a grade, contemplando a paisagem distante e exclamando de coração. Uau, é tão lindo! Parece que alguma coisa está voando. Isto é incrível! Parece um sonho. Ao contemplarem a ilha colorida, todos se inclinaram inconscientemente para a frente, com os olhos deslumbrados. Nami, Nojiko e as outras ficaram encantadas, já decididas a se divertir de verdade dessa vez. Da última vez, estavam com tanta pressa para salvar alguém que não perceberam nada, muito menos se divertiram. Desta vez, era a oportunidade perfeita para compensar. Conforme a ilha se aproximava, Leno, o capitão, começou a fazer os preparativos habituais antes do desembarque. Pessoal, vamos levar o navio direto para o bar da irmã Shaq. Enquanto o navio estiver sendo revestido, vocês estão todos livres para circular e se divertir. Após uma breve pausa, antes que alguém pudesse aplaudir, ele se virou para o chefe de serviço do navio e perguntou: Nami, você tem mais alguma coisa para combinar? Quando virmos a irmã Shaq, vamos pegar um mapa primeiro para entendermos melhor este lugar. Contendo a empolgação, Nami pensou cuidadosamente por um momento e decidiu que o melhor seria começar pelo bar da Shaq. Sem encontrar objeções, Leno assentiu levemente com a cabeça e ativou sua habilidade de flutuar. O navio elevou-se lentamente no ar e, em seguida, voou rapidamente em direção à ilha, rumando diretamente para o Mangue 13. Ao olharem para a placa coberta de musgo na entrada, uma aura avassaladora de arrogância os atingiu em cheio. Vivi, Uta e os outros que estavam visitando o local pela primeira vez ficaram tão chocados que suas bocas se abriram em espanto, paralisados no lugar. Arrogante. Arrogante demais. Que tipo de pessoa ousaria dar a um lugar um nome tão imponente? Após um longo momento, Mikita sussurrou nervosamente para Vivi, que estava ao seu lado. Este bar. Só de olhar para ele já me dá a sensação de que seremos massacrados se entrarmos. É, a irmã Shaq, que mencionaram. Ela não é uma pessoa assustadora, né? Vivi juntou as pequenas mãos, inquieta, olhando para Leno e depois para a porta, hesitante sobre se deveria se aproximar um pouco mais dele. Após uma breve pausa, quando todos estavam prestes a dar um passo à frente, a porta do bar foi subitamente aberta com um estrondo por dentro. Uma figura negra foi violentamente arremessada para fora do bar. Ao atingir o chão, todos perceberam que se tratava de uma pessoa coberta de sangue. Capítulo 272. A reviravolta repentina deixou todos momentaneamente atonitos. Rayleigh, no entanto, parecia completamente imperturbável, como se esse tipo de coisa não fosse novidade para ele. Ele deu um passo à frente, empurrou a porta e entrou. Ao verem isso, os outros rapidamente o seguiram. Bem-vindo, o que posso lhe oferecer? Ah? Voltou tão cedo? Dentro do bar, Shaq os cumprimentou por hábito ao ouvir a porta, mas no momento em que olhou para cima e viu Rayleigh, ficou claramente surpresa. Ela não esperava que o velho terminasse as coisas com tanta eficiência desta vez, quase não levou tempo nenhum. Então seu olhar desviou-se dele. Um rosto familiar após o outro apareceu, fazendo com que seus olhos brilhassem imediatamente. Ora, se não é o garoto trovão, e todas essas lindas damas também. Quanto tempo? Quanto tempo, irmã Shaq? Sente-se, por favor. Só um minutinho, vou terminar de dar uma lição nesses pirralhos encrenqueiros. Enquanto ela falava, Shaq continuava a espancar os homens no chão com socos e chutes impiedosos. Gritos de agonia ecoavam, e sangue espirrava por toda parte. A cena brutal fez com que Vivi, a Miss Valentine e as outras que já estavam nervosas, empalidecessem. Eles trocaram olhares em uníssono, se aproximaram de Leno, apertando-se ao seu lado no sofá da cabine. Como suspeitavam, o dono deste bar não era nenhuma alma pacífica. Pouco tempo depois de Shaq terminar de lidar com os encrenqueiros, ela finalmente se aproximou e sentou-se em frente a eles. Ela avaliou Brooke casualmente algumas vezes, depois se virou para Rayleigh e perguntou: Então está aí a pessoa que você estava procurando desta vez? Isso é realmente inesperado.
Olá, eu sou Brook. Prazer em conhecê-lo. Após uma reverência educada, ele acrescentou. Senhora Shaq, posso perguntar qual a cor da sua calcinha? Ei, seu esqueleto pervertido, que tipo de pergunta é essa? Nami rugiu com uma vontade enorme de socá-lo ali mesmo. Acho que hoje estou usando. Irmã Shaq, por favor, não responda a esse desgraçado. Ao perceber o pouco caso que Shaq demonstrava, Nami entrou em pânico e a interrompeu apressadamente. Agora tudo fazia sentido. Por que Leno havia atingido aquele desgraçado com um raio mais cedo? Descobriu-se que aquele esqueleto era um pervertido completo. Ela até sentirá pena dele antes, que erro. Ele revelara sua verdadeira natureza rápido demais. A partir daquele momento, ela não podia baixar a guarda de jeito nenhum. Após a breve confusão, Shaq se levantou para preparar bebidas para todos. Carmen, com muita perspicácia, foi ajudar, ganhando uma salva de elogios de Shaq. Então, garoto, você anda meio quieto ultimamente. Como foi que você acabou voltando com o velho rei dessa vez? Por trás do balcão, Shaq olhou para Leno com clara curiosidade nos olhos. Recentemente, mesmo com sua rede de contatos, ela não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Leno e seu grupo. Era surpreendente. Eu estive em Skipjeia por um tempo, disse Leno, tomando um gole de seu café. Desta vez, foi apenas uma coincidência eu ter encontrado o tio Heilig e os outros. Após pensar por um instante, ele acrescentou. Sim, a ilha cuja também já está em Skipjeia. Todos estão indo bem. Imaginando que era isso que Shaq mais queria saber, Leno simplesmente contou tudo de uma vez. Mesmo não sendo mais a governante, ela ainda mantinha um profundo vínculo com a ilha de Kuja. E de fato, após ouvir suas palavras, Shaq visivelmente relaxou. Ela então olhou para Hancock, que estava sentado em silêncio, e suspirou. Pensar que o destino da ilha Kuja mudaria por sua causa. Você tem mais sorte do que todos nós, Hancock. Sim. Tudo graças a Lord Leno. Ao recordar tudo que Leno havia feito por ela, o corpo gracioso de Hancock não pôde deixar de balançar. Se houvesse espaço ao lado dele, a imperatriz já estaria agarrada aos seus braços, murmurando docemente. Hancock, acalme-se. Ao vê-la mergulhar novamente em suas próprias fantasias, Nojiko, Quina e as outras rapidamente intervieram para tirá-la desse estado. Eles conheciam muito bem essa situação. Se não fosse controlada, quem sabia o que ela poderia começar a imaginar. Naquele instante, a voz de Shaq ressoou novamente, carregada de emoção. A mudança de localização da ilha Kuja foi uma boa coisa. Ouvi dizer que o governo mundial desenvolveu recentemente uma maneira de atravessar o Cowbelt. Algo assim seria impensável antes. Vegapunk é realmente uma pessoa inacreditável. Bem, sobre isso, alguém hesitou. Lord Leno nos alertou sobre isso há muito tempo. Shaq estreitou os olhos e fixou o olhar em Leno, como se inúmeras perguntas não ditas estivessem contidas neles. Sob o olhar dela, Leno sentiu-se um pouco culpado. Seus olhos percorreram a cidade de um lado para o outro, para qualquer lugar, menos para ela. Robin, Vivi e os outros taparam a boca, abafando o riso. Eles sabiam que Leno tinha capacidade de prever o futuro. Mas isso era algo que eles não podiam revelar a estranhos, então, só lhes restava dar desculpas esfarrapadas. Felizmente, Shaq não insistiu no assunto, embora sua curiosidade só tenha aumentado. Que tipo de canal esse garoto tinha para saber informações tão confidenciais com anos de antecedência? Então, em seguida, você vai atravessar a Ilha dos Homens Peixe rumo ao Novo Mundo? É verdade. De qualquer forma, já estávamos planejando pedir ajuda ao tio Heilig. Não esperávamos encontrá-lo pelo caminho. Ao ver Shaq mudar de assunto, Leno rapidamente seguiu o exemplo dela e relatou suas experiências recentes. Depois de um tempo, ele se voltou para Heilig, que já havia voltado a beber. Velho, já que você está ajudando a revestir nosso navio desta vez, não vai nos cobrar de novo, vai? Ha. Claro que não. Mas seria ainda melhor se você deixasse um pouco mais dessa bebida fina para trás. Heilig estava praticamente babando pela coleção de Leno. O garoto tinha uma variedade absurda de vinhos raros. Depois de navegar pelos 4 mares, quem sabe quantos ele havia colecionado? Esta era a oportunidade perfeita para extrair um pouco mais dele. Certo. O revestimento do navio levará 3 dias. Durante esse tempo você poderá explorar a ilha. Eba, ao saberem que tinham 3 dias inteiros para jogar, Nami, Yamato e os outros comemoraram imediatamente. Nami chegou a pedir um mapa do arquipélago Sabaldi para Shaq e com as explicações dela, rapidamente conseguiu ter uma noção geral da região. Após uma breve discussão, todos decidiram ir direto às compras. Embora tivessem apenas vislumbrado brevemente a paisagem antes, ela havia causado uma forte impressão. Desta vez, eles definitivamente não iriam perdê-la por nada. A mesma regra de sempre, nada de se afastar sozinho. Ao ver o entusiasmo deles, Leno não pôde deixar de lembrá-los. Embora todos fossem fortes, é melhor prevenir do que remediar. Entretanto, em outro lugar, a família Rosvard na Terra Santa, preparava-se para descer ao mundo inferior. Muitos de seus escravos haviam sido executados recentemente, e agora eles receberam a notícia de que um novo lote de mercadorias de alta qualidade havia chegado. Por causa disso, toda a família se mobilizou, planejando capturar todos os escravos que lhes chamassem a atenção. Pai, quero escolher mais algumas esposas desta vez. Estou farto das antigas. Usando seu capacete de bolha, São Charles fungou, levando a secreção nasal de volta ao nariz, e encarou o pai com olhos opacos e sem vida. Sinceramente, suas ex-esposas não eram mais divertidas, todas tinham se desfeito. Dessa vez, ele teve que escolher cuidadosamente algumas de alta qualidade. Já chega. Desta vez, não desperdicem dinheiro de forma irresponsável. Capítulo 273. Quartel-General da Marinha, Marineford, gabinete do almirante da frota. Barulho. A xícara de chá rolou da mesa e se estilhaçou no chão, espalhando chá por toda parte. O almirante da frota Sengoku retornou lentamente à sua mesa, apoiando ambas as mãos sobre ela, com uma expressão tão sombria quanto uma tempestade. Aventureiros de novo? Eles não param de causar problemas. Que diabos há de errado com esses desgraçados? Só tivemos alguns dias de paz. Segundo informações de inteligência, além do capitão Leno, quase todos os membros dos aventureiros estavam presentes desta vez. Após avaliar a expressão de Sengoku, o fuzileiro naval que fazia a reportagem prosseguiu. A mente por trás do ataque aos dragões celestiais foi a princesa Oni.
dos aventureiros Yamato. No entanto, também perdemos contato com os guardas dos dragões celestiais e com o pessoal da CP. Muito provavelmente, todos foram exterminados. Crunch. O som repentino de um senbei sendo mordido ecoou pela sala. O fuzileiro naval instintivamente olhou para o lado, mas logo se recompôs e continuou seu relato em voz baixa. Em resumo, o destino da família Rosvard dos dragões celestiais é incerto. Trata-se de um incidente grave sem precedentes. Alguma instrução superior? Sengoku apertou a ponte do nariz, perguntando com dor de cabeça. Crunch. Não, nenhuma ordem foi emitida ainda. Crunch, crunch. Seu desgraçado. Garp, cala a boca. Sengoku rugiu de raiva, virando a cabeça e encarando Garp com ferocidade, os olhos vermelhos de raiva. Em um momento como este, aquele desgraçado ainda teve a audácia de comer senbei? Que 8 vidas de azar. Ele estava tomando seu chá tranquilamente quando uma única notícia o deixou sem palavras. Aqueles malditos aventureiros cometeram outro crime grave, atacando publicamente os dragões celestiais na frente de todos. Essa notícia bombástica não poderia ser abafada nem se quisessem. Que dor de cabeça. Ha 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 ha. Diante da fúria de Sengoku, Garp riu despreocupadamente, enchendo a boca com mais um punhado de senbei antes de falar. Relaxa, Sengoku. Eles só deram uma surra num bando de lixo. Nada demais. Além disso, eles ainda não estão vivos? Cala a boca, seu desgraçado. Sengoku estava tão furioso que seu rosto ficou vermelho, cuspindo enquanto falava. Ele realmente não tinha como lidar com aquele idiota. Virando a cabeça, ele olhou para Kizaru, que fingia tomar chá ao lado, e falou com a voz rouca. Kizaru. Ei, ei, ei. Sengoku-san, me poupe. Meus ferimentos acabaram de sarar. Ao perceber que estava prestes a se meter em problemas, Kizaru fez beicinho e imediatamente levantou as 2 mãos em sinal de protesto. Sem brincadeira, aventureiros, sabe como é? Aquele monstro era alguém que ele nunca mais queria enfrentar na vida. Bastou uma única vez para lhe causar um trauma psicológico enorme. Sério, chega de conversa fiada. Você é rápido e agora é o único livre. Assustador. O rosto de Kizaru se contorceu em amargura. Ouvir as palavras, você é rápido, fez seu corpo estremecer incontrolavelmente. Naquela época, aquele monstro também elogiou sua velocidade, para depois se virar e espancá-lo tão violentamente que ele não conseguiu sair da cama por um mês. Ao ver o macaco amarelo arrastando os pés e se recusando a levantar, Sengoku o instou impacientemente. Chega de enrolação. Vou pedir a colaboração de Garp. Eu não preciso ir, né? Não é aquele garoto que está se metendo nisso? O Kizaru sozinho dá conta do recado. Ao ouvir seu nome ser mencionado, Garp imediatamente acenou com as mãos em sinal de recusa, profundamente infeliz. Um almirante não era suficiente para um bando de lixo, e eles ainda precisavam dele? Você é estúpido? Se vocês dois aparecerem, como é que aquele pirralho do Leno poderia não aparecer? Sengoku estava prestes a explodir de raiva. Nenhum dos dois lhe transmitia segurança. Ele se virou para eles e rugiu. Saiam daqui agora mesmo. O que vocês estão esperando o ano novo? Depois de todos esses anos, a irmã Shaki continua tão encantadora como sempre. No espaço aberto em frente ao bar, Heilig estava ocupado com seu trabalho ali perto, enquanto Leno movia uma mesa e tomava chá com Shaki sob um guarda-sol. Em sua memória, Shaki era a única que não havia mudado muito com a idade. Quanto às outras mulheres, depois de envelhecerem, sinceramente, era difícil olhar para elas. Ao ver o rosto dela exatamente como no passado, Leno chegou a se perguntar se ela também possuía ouro puro. Ao ouvir os elogios de Leno, Shaki sorriu radiante, o canto da boca se curvando involuntariamente enquanto segurava o cigarro. Nossa, Leno-kun realmente sabe como conversar. Não é à toa que você faz tanto sucesso com as mulheres bonitas. Você me lisonjeia. Principalmente porque sou bonito, tenho um ótimo caráter e grandes poderes. Risos, risos. Você é realmente interessante, rapaz. O autoelogio descarado de Leno fez Shaki rir até não conseguir mais endireitar as costas. Fazia muitos anos que ela não conhecia uma criança tão divertida. Depois de um bom tempo, Shaki finalmente parou de rir, enxugando casualmente as lágrimas dos cantos dos olhos enquanto seu tom de voz subitamente se tornava sério. Na verdade, eu sempre quis te agradecer. Sobre Amazon Lily. Não precisa. Hancock me ajudou muito. Fazer isso era o mínimo que eu podia fazer. Leno sabia o que ela queria dizer. Assim que o governo mundial conquistasse o Cowbelt, Amazon Lily não estaria mais tão segura quanto antes. Além disso, ficava na primeira metade da Grand Line, um local de fácil acesso para o governo mundial ou a marinha. Se o sistema do governo mundial mudasse no futuro, Amazon Lily não teria nenhuma chance de resistir. Enquanto os dois conversavam e riam, Heilig largou suas ferramentas e também se aproximou. Do que você está falando se divertindo tanto? Ele se serviu de um copo de bebida e o virou de um só gole antes de continuar. A ilha está bem barulhenta hoje. Você não vai ver como está sua tripulação, garoto? Enquanto falava, ele olhava para Leno com interesse, querendo ver como ele reagiria. Esses eram dragões celestiais, espancados assim, sem mais nem menos, por algumas garotas. Inesperadamente, Leno acenou com a mão indiferentemente e disse casualmente. Não precisa. É uma coisa pequena. Eles podem resolver sozinhos. Shaki e Heilig trocaram olhares, sem palavras. Espancar dragões celestiais em público era considerado um assunto menor? Eles realmente não conseguiam entender esse grupo de aventureiros. Chamá-los de criminosos ou piratas não significava que tivessem feito nada realmente maligno. Chame-lhes aventureiros, e eles saíam por aí espancando fuzileiros navais e dragões celestiais. E depois ficavam completamente bem. Por que vocês dois estão me olhando assim? Não é nada demais, né? Foi só uma surra numa família de idiotas. Nem chegaram a matá-los. Além disso, eles começaram primeiro. Não havia absolutamente nada com que se preocupar. Então, aos seus olhos, o que seria considerado? No momento em que Heilig, perplexo, estava prestes a dizer mais alguma coisa, os três olharam para o céu quase simultaneamente, com surpresa estampada em seus rostos. Tão rápido um almirante já chegou. Como esperado, a ferramenta mais conveniente dos dragões celestiais. Você ainda pode ficar sentado aí, garoto? Estou lhe dizendo, meu velho, não subestime minha tripulação. Um almirante não é nada além de...
Capítulo 274. Arquipélago de Sabaldi, área de diversões Grove 30. Um lugar que normalmente fervilhava de gente e fervilhava de animação agora parecia estranhamente silencioso. Na rua principal, no centro da área, esquadrões de fuzileiros navais invadiram o local, isolando-o por dentro e por fora. Mais reforços continuavam a chegar do perímetro. Fuzileiros navais, armados até os dentes, ocupavam telhados, copas de árvores e todos os pontos estratégicos escondidos que conseguiam encontrar. Seus olhares estavam fixos no grupo na rua, a cautela estampada em seus rostos. A atmosfera era pesada e opressiva. Do outro lado da rua, Yamato, Hancock e os outros não davam atenção aos fuzileiros navais que o cercavam. Em vez disso, encaravam furiosamente as duas figuras caídas no chão. Eles estavam fazendo compras tranquilamente quando vários nobres mundiais apareceram de repente, desfilando pelas ruas. Os poucos que não se ajoelharam imediatamente chamaram a atenção deles. Assim que puderam observar melhor a aparência das mulheres, os dois nobres mundiais ficaram imediatamente excitados. Um disse que queria capturá-las como escravas, o outro afirmou que queria levá-las para casa como esposas, e imediatamente ordenaram que seus homens as acorrentassem. As correntes brilhantes e a palavra escravos despertaram imediatamente a curiosidade de Yamato e Hancock. Yamato, sempre impetuosa, avançou com seu kanabo na mão e os derrubou com apenas alguns golpes. Tendo permanecido acorrentada desde a infância, ela havia acabado de conquistar sua liberdade, e agora alguém ousava tentar acorrentá-la novamente. Como se atreveram? Estavam a cortejar a morte. Hancock, que estava um passo atrás, descarregou sua raiva impotente nos guardas próximos. Com alguns movimentos bruscos, várias estátuas de pedra surgiram no local. Se Nojiko não os tivesse impedido, aqueles nobres mundiais já teriam sido banhados em sangue ou transformados em pedra. A nobre mundial restante ficou completamente atonita com a súbita reviravolta dos acontecimentos, paralisada e incapaz de reagir. Os outros que viajavam com eles não pareciam estar em melhor situação, encarando os nobres mundiais caídos com evidente desgosto. Medo? Nenhum. Nenhum vestígio. Após terem sido influenciados por Leno durante tanto tempo, eles já haviam perdido completamente o medo dos nobres mundiais. O fato de não os esbofetearem à primeira vista já era considerado uma demonstração de contenção. Eles simplesmente deram de cara com alguns idiotas cegos hoje, caso contrário, nada disso teria acontecido. Pai, irmão, vocês, seus plebeus imundos, estão cortejando a morte. Os fuzileiros navais não vão deixar vocês escaparem impunes. A nobre mundial finalmente voltou a si e começou a ameaçá-los, fervendo de raiva. Ela era uma nobre mundial, descendente dos criadores deste mundo. Uma deusa. Mas hoje ela havia sido espancada por meros mortais. Era um ultraje. Ela já havia decidido que assim que tudo terminasse, faria esses miseráveis pagarem caro. Ela os faria entender o preço de ofender um deus. Infelizmente, sem nenhum guarda ao seu lado, tudo o que ela pôde fazer foi gritar insultos para eles. No momento em que Yamato estava prestes a avançar e fazê-la calar-se, um aviso soou de um alto-falante da marinha. Atenção, criminosos! Libertem a família Rosvard imediatamente. Um almirante da marinha está a caminho. Um almirante? Chopper e Vivi empalideceram, seus corpos tremendo enquanto um suor frio instantaneamente cobria seus rostos. Eles sabiam muito bem o quão assustador era a força de um almirante. Sem Leno por perto, não conseguiam evitar a sensação de inquietação. Ao contrário deles, Kuina e Hancock não apresentaram praticamente nenhuma mudança de expressão. Um almirante, só isso. Eles estavam confiantes de que sua força atual não era inferior à de um almirante. Após o último julgamento, Leno conversou com eles, e eles passaram a ter uma compreensão clara do próprio poder. Se um almirante realmente aparecesse, seria a oportunidade perfeita para testar quem era o mais forte. Yamato compartilhava do mesmo pensamento, ou talvez até com mais intensidade. Sua sede de batalha ardia intensamente. Ao ouvir a menção da chegada de um almirante, um lampejo de entusiasmo brilhou em seus olhos, ansiosa para experimentar. Ao perceber que os criminosos à sua frente permaneciam completamente impassíveis ao aviso, o rosto do contra-almirante comandante escureceu, e a raiva brilhou em seus olhos. Contra-almirante, os criminosos estão bem à frente. Devemos lançar um ataque total? Não. Nossas ordens são proteger os reféns. O contra-almirante lançou um olhar fulminante ao seu subordinado e disse solenemente: a segurança dos nobres mundiais vem em primeiro lugar. Mas, não se preocupe. O almirante Kizaru chegará em breve. Ao ver a mulher com o kanabo parecendo prestes a atacar novamente, o olhar do contra-almirante perdeu o brilho. Ele sussurrou algumas palavras no ouvido de seu subordinado, e em seguida, voltou sua atenção para o grupo à frente. Por que o almirante ainda não chegou? Yamato inclinou a cabeça confusa com o kanabo apoiado no ombro. Os fuzileiros navais gritaram uma vez e depois silenciaram. Não deveriam ter avançado gritando? Por que estavam apenas o cercando sem fazer um movimento? Robin, que estava atrás dela, pareceu entender. Ela olhou para os nobres mundiais no chão e disse pensativamente: eles provavelmente estão preocupados com a segurança dos nobres mundiais, ou aguardando a chegada do almirante. Não temos tempo a perder aqui. O semblante de Nami se fechou imediatamente. Ela coçou a cabeça, frustrada. Eles nem sequer tinham terminado as compras direito. Depois do que aconteceu hoje, não havia mais nenhuma chance disso acontecer. Pensando nisso, ela lançou um olhar furioso para os dois porcos deitados no chão. É verdade, não há motivo para prolongar isso. Então vamos lá. Robin, Kuina e os outros chegaram rapidamente a um consenso e começaram a se preparar para ir embora. Um passo atrás delas, Yamato notou a nobre mundial ainda gritando. Seus olhos reviraram, ela deu um passo à frente, agarrou-a e a colocou debaixo do braço. Ao verem o pequeno movimento de Yamato, Kuina e os outros apenas olharam para trás sem dizer nada. As palavras anteriores de Robin devem ter lhe dado uma ideia. Ela estava planejando fazer um refém. O grupo seguiu em outra direção, deixando para trás apenas dois nobres mundiais caídos no chão, cujo destino permanece desconhecido. Parece que estão tentando escapar. Não podemos deixá-los fugir. Ainda temos reforços. Ao ver os criminosos se preparando para partir, o contra-almirante comandante exibiu uma expressão de exatamente como esperado e acenou com a mão de forma decisiva. Equipe de resgate,
avancem imediatamente e resgatem São Carlos e São Osvaldo. Equipe de fogo de supressão, abram fogo imediatamente. Não os deixem escapar. Mas, o contra-almirante, São Chauri ainda está em suas mãos. O subordinado de rosto moreno correu assim que a ordem foi dada, encarando seu superior em choque. Não foi você quem disse que tínhamos que garantir a segurança dos nobres mundiais? Droga! O que esses criminosos estão tentando fazer? Yamato, por que você está carregando esse nobre mundial com você? Chopper olhou confuso para São Chauri pendurada no ombro de Yamato. Não havia necessidade de fazer um refém. Com a força que possuíam, os fuzileiros navais daqui não conseguiram detê-los de forma alguma. Essa aqui? Acho que ela é bem bonita, então vou levá-la para ser a esposa do meu irmão. No instante em que Yamato terminou de falar, várias ondas de arrepiante intenção assassina irromperam ao redor deles. Enquanto Yamato se perguntava por que a temperatura ao seu redor havia caído repentinamente, uma voz arrastada e preguiçosa soou nos ouvidos de todos. Não importa o que aconteça, ela ainda é uma nobre mundial. Não posso simplesmente deixar você levá-la embora assim. Capítulo 275. Kizaru, o almirante. Ao avistarem a figura familiar formada pela convergência de luzes douradas à sua frente, todos exibiram expressões diferentes. Ele realmente apareceu. Quem chegou foi ninguém menos que o almirante da marinha Kizaru. Depois de tanto tempo vagando por ali, ele finalmente chegou ao local. Ainda vestido com aquele chamativo terno listrado em amarelo e branco, com óculos de sol no rosto, aquela aura nitidamente sórdida emanava dele naturalmente. Após aparecer, Kizaru lançou um olhar casual ao redor. Ao não ver aquela figura em particular, não pôde deixar de relaxar um pouco. Ele endireitou as costas e encarou todos com um meio sorriso no rosto. Que medo! Tentar raptar um dragão celestial de todas as coisas. Macaco amarelo, finalmente você chegou. Vamos lá, lute comigo por alguns rounds. Yamato deu o primeiro passo à frente, com a empolgação transbordando em seu rosto. Chauri, presa sob o braço de Yamato, começou a se debater freneticamente no momento em que viu Kizaru chegar. Almirante da marinha. Depressa, prenda esses plebeus imundos. Quero torturá-los como deve ser. Ao ouvir os gritos estridentes de Chauri, a expressão de Kizaru endureceu, um traço de impotência reluzindo em seus olhos. Ele não conseguiu evitar reclamar consigo mesmo. Essa coisa sem cérebro realmente não conseguia entender a situação. Se ele estivesse absolutamente confiante, teria agido imediatamente. Por que ainda estaria parado ali encarando? Cale-se. Irritado, Yamato ergueu Chauri e bateu com a cabeça dela para a frente. Com um estalo seco, a barreira protetora se estilhaçou e a dragão celestial fêmea também foi nocauteada. Afastando Chauri, Yamato deu mais um passo à frente, kanabo na mão, o olhar ardendo enquanto encarava Kizaru. Há muito tempo que quero ver a força de um almirante da marinha. Vamos lá, vamos ter uma grande luta. Que medo. Estou aqui pelo dragão celestial, não para lutar com vocês, sabem? Ao perceber que as pessoas atrás de Yamato também estavam ansiosas para se mover, Kizaru imediatamente ergueu as mãos em sinal de rendição, claramente sem vontade de iniciar uma luta. Ele não era estúpido. Yamato e as pessoas por trás dela tinham auras formidáveis. Se ele lutasse, com certeza não sairia vitorioso. O que estava acontecendo com esse grupo de aventureiros? Ele não se lembrava de eles terem se sentido assim da última vez. Inicialmente, perceber que Leno não estava ali o deixou bastante feliz. Contanto que ele avisasse a tripulação com antecedência, a missão seria considerada concluída. Mas agora ele percebeu que havia comemorado cedo demais. Várias pessoas nesse grupo eram extremamente fortes. Definitivamente não eram pessoas com quem ele pudesse lidar facilmente. Nesse caso, desde que ele garantisse a sobrevivência do dragão celestial, a missão ainda não seria considerada concluída? Esse era o plano dele, mas Yamato não aceitou. Como assim? Ele não só se recusava a lutar com ela, como também queria levar a mulher que ela estava entregando ao irmão. Sonhe alto. Não, essa mulher. Yamato. O grito gélido de Kuina vindo de trás paralisou Yamato instantaneamente. Ela se virou rigidamente. Ela percebeu que não era apenas Kuina, Robin, Hancock e os outros estavam todos olhando para ela com expressões hostis. Ela estava confusa. O que estava acontecendo? Por que a estavam parando? Antes que ela pudesse entender, a voz gélida de Kuina soou novamente. Entreguem essa mulher a ele. Nós vamos embora. Sem sequer lançar mais um olhar para Yamato ou para o divertido Kizaru, Kuina e Hancock tomaram a frente e partiram. Yamato olhou para os lados atordoado e finalmente o seguiu, impotente. Observando as figuras dos aventureiros se afastarem, Kizaru manteve as mãos nos bolsos, com uma expressão pensativa no rosto. As coisas estão ficando interessantes agora, não é mesmo? Muito interessante. Garp, seu neto realmente quer se tornar um pirata? Ha. Olhando para Garp do outro lado da mesa, cujo rosto estava tão negro quanto o fundo de uma panela, Heilig riu até as lágrimas lhe caírem no rosto. Existia algo mais hilário do que isso? O que era aquilo? Será que o avô teria que navegar pelos mares para capturar o próprio neto no futuro? Shaki, sentada perto dali, não conseguiu evitar apertar os lábios, mal conseguindo conter o riso ao imaginar a cena. À medida que as risadas ao redor da mesa aumentavam, o rosto de Garp ficou vermelho de raiva, prestes a explodir. Já chega. Tudo isso é culpa daquele pirralho ruivo do seu navio que ficou causando confusão. Se não, como é que o Luffy ia pensar em virar pirata? Após dizer isso, respirou fundo algumas vezes e olhou de soslaio para Leno. Enquanto revirava os olhos, a expressão em seu rosto mudou rapidamente de fúria para deleite. Mas aquele garoto, Leno, deu uma surra naquele ruivo da última vez, então pelo menos ele me ajudou a extravasar minha raiva. Aquele ruivo desgraçado navega há tanto tempo, e mesmo assim apanhou tanto de um novato que nem reconheceu a própria mãe. Absolutamente sem vergonha. Ha. O riso de Heilig cessou abruptamente.
Ele olhou para Leno com um olhar extremamente ressentido. Agora o velho não ria mais, era a vez de Garp rir. Você zombou do meu neto por querer ser pirata? Pois bem, o aprendiz do seu navio também não foi espancado quase até a morte? Observando os dois velhos exporem os pontos fracos um do outro, a boca de Leno se contraiu enquanto olhava para Garp, que ria às gargalhadas. Digo, velho Garp, será que o senhor realmente acha certo tomar chá com um bando de criminosos procurados como nós? Leno não fazia ideia do que tinha dado à cabeça daquele velho. Estavam tomando chá e conversando tranquilamente quando ele entrou sem cerimônia, insistindo em se juntar a eles para tomar uma xícara. E enquanto conversavam, os dois velhos se deixaram levar e começaram a discutir acaloradamente. Qual é o problema? Eu só vim aqui para tomar chá. Garp lançou um olhar irritado para o pirralho que tentava causar problemas. Ele não estava apenas insinuando as identidades de Heilig e Shak? A marinha sabia do paradeiro deles há muito tempo. Mas quando se tratava de remanescentes da era anterior, a atitude da marinha sempre fora ambígua. Contanto que não causassem problemas, o governo mundial e a marinha fingiriam não ver e evitariam provocá-los. Além disso, desta vez seu objetivo não eram aqueles dois fósseis antigos, era Leno. Ele compreendeu claramente a intenção de Sengoku. Não era apenas para que ele ficasse de olho naquele desgraçado e o impedisse de interferir no trabalho de Kizaru? Sentada aqui tomando chá enquanto observa o Leno. Qual o problema nisso? Ao ver Garp encenar uma cena e começar a tomar seu chá, e depois ao lançar um olhar para Heilig e Shak, o humor de Leno se tornou complexo. É de se admirar que dois lados que antes se perseguiam através dos mares agora possam sentar-se juntos e tomar chá. A vida era realmente imprevisível. Enquanto Leno suspirava interiormente, um grupo de figuras apareceu repentinamente à distância, chamando a atenção de todos. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.